Se o Brasil um dia perder uma guerra, o culpado chama-se Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Se um dia o Brasil perder uma guerra, a culpa é desses dois. Porque eles destruíram a Mectron. Então, assim, o problema do Brasil é esse. O que a Mectron fazia? Foguete míssil. Míssil. Opa, eles estavam indo bem pra caramba. A Mectron foi uma divisão da Odebrecht, que em 1991 começou a criar projetos de automação industrial para empresas estrangeiras, que ou estavam chegando ao Brasil ou estavam expandindo as atividades por aqui, como a Johnson & Johnson, a General Motors. Aí na década seguinte, nos anos 2000, quando o Estado brasileiro precisou de um fornecedor nacional capaz de desenvolver tecnologia própria para radar, para drone, para míssil, essa foi a empresa escolhida. Até hoje, não se sabe muito bem o que a Mectron e as Forças Armadas pesquisaram, desenvolveram, construíram em conjunto. E talvez a gente nunca saiba, porque a Lava Jato interrompeu todas as relações entre a Mectron e o poder público, tão logo a operação descobriu que a Odebrecht, a empresa mãe da Mectron, andava pagando propina para político. Os caras falam, a corrupção não acabou. O que aconteceu, o que acabou foi a Mectron, foi a indústria de construção civil, a indústria naval, nós só perdemos. A Lava Jato foi a destruição do grosso da indústria do Brasil que a gente ainda tinha. A Mectron enfrentou assim imensas dificuldades financeiras. Foi vendida para uma empresa chamada Elbit Systems. E assim, qualquer tecnologia militar brasileira que tenha sido desenvolvida no contexto dos contratos com a Mectron pertence a Israel desde 2016. A Elbit Systems é uma empresa israelense. E o que dizem as fontes? No mercado financeiro, o valor do negócio é estimado em 100 milhões de reais. O que os engenheiros envolvidos em alguns dos projetos da Mectron consideram uma pichincha, um nada. E eles dizem mais, dizem que esses 100 milhões não foram usados para comprar, através de uma empresa privada, tecnologias que Israel não tinha. Não, esses 100 milhões teriam sido usados para impedir o Brasil de acessar determinadas tecnologias que ninguém no mundo esperava que o nosso país tivesse. Com muita frequência, o nosso complexo de vira-lata nos impede de ver o que o Brasil faz de bom, de importante, de novo. Então nós, brasileiros, nós já teríamos uma tendência natural para subestimar o valor da nossa própria tecnologia. Some isso ao sigilo, que costuma envolver o desenvolvimento e a fabricação de armas. E aí fica fácil para outras nações virem aqui para se apropriar daquilo que o Brasil faz para defender o seu território. A Mectron, pós-Lava Jato, passou a se chamar SIAT, sigla para Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico. E embora o Brasil não dê muito valor para o que estava sendo desenvolvido lá, o resto do mundo está de olho. Israel chegou primeiro, levou o melhor pedaço. Mais recentemente, chegaram os sauditas, e eles podem ou não ter trazido a companhia dos Americans, não está muito claro. A desnacionalização silenciosa da indústria de defesa brasileira, do Luiz Nassif. Esse jornalista que eu só não vou chamar de patriota, porque nesse país de sinais trocados, patriota virou palavrão. Em 2023, o grupo Edge adquiriu 50% da SIAT. Oficialmente, a empresa continua sendo uma EEDE, Empresa Estratégica de Defesa, com controle nacional. Mas a realidade é mais complexa. O Edge não é apenas um investidor, é o braço estatal dos Emirados para a tecnologia militar, com forte apoio dos Estados Unidos. Já comprou a Condor, líder em tecnologias não letais, e agora mira o Mansup, míssil antinavio desenvolvido pela Marinha do Brasil. O míssil orgulhosamente apresentado pela Marinha do Brasil em 2024 é só um exemplo, o que se tornou público, porque, em geral, a israelense Elbit Systems e a saudita Edge não recebem muita atenção ou escrutínio, nem de quem milita pela soberania brasileira
nem de quem cobre o cotidiano do país. E é isso que nos leva de volta a esse momento raro, o irmão Rodrigão, com seu superpoder de síntese, diante do comandante Farinazo. Chamei de irmão por causa do podcast Três Irmãos, né? Não é porque o cara é pastor. E comentaram que a gente tinha uma indústria de drone que era pioneira aqui, ia bombar no Brasil, e ela foi destruída junto com a Lava Jato, a Odebrecht ali, e depois da destruição dessa indústria de drone, a gente passou a comprar drone de Israel. É isso mesmo? Não, eu não sei como é que é a situação do drone. Eu sei que nós perdemos uma grande empresa graças à Lava Jato, né? Que era a Mectron. A Mectron estava muito... Eu falo porque eu trabalhei muito com a Mectron. E era um corpo de engenheiros excelente. Acho que ela foi absorvida depois, eu não sei. Mas ali foi uma das maiores perdas, né? Uma das maiores perdas. Se o Brasil um dia perdeu uma guerra, o culpado chama-se Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Se um dia o Brasil perdeu uma guerra, a culpa é desses dois. Porque eles destruíram a Mectron. Então, assim, o problema do Brasil é esse. O que a Mectron fazia? Foguete, míssil. Míssil. Opa, eles estavam indo bem pra caramba. Porque, Rodrigo, o problema de míssil... O míssil é tudo, nós estamos falando de míssil hoje. Ninguém tá falando de porta, ninguém tá preocupado com porta-aviões. Todo mundo tá falando de míssil. Nós só falamos de míssil nessa coisa, você já notou? Míssil e drone. Então, assim... Você não faz míssil da noite pro dia, por isso que a gente não pode perder a Vibraz. De jeito nenhum. Então, é muito triste o que aconteceu com o Brasil. Muito triste, eu vejo com uma tristeza muito grande isso. É uma das mágoas que eu tenho nessa vida, é ver a destruição do Brasil, é ver que a gente, infelizmente, a gente perde tempo com tanta discussão idiota nesse país e as coisas efetivamente importantes a gente não vê. As coisas importantes a gente não vê. Uma frase simples, mas que merece o destaque. O Farinazo também menciona a Avibraz, uma outra empresa que tem tecnologia para desenvolver armas de guerra. E essa quase faliu. Anos atrás, a fábrica teve a luz cortada, entrou em recuperação judicial, mas quase fechou as portas. Agora está recebendo investimentos do Estado brasileiro. Em 2026, recebeu até a visita do presidente da República. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, com os soldados que for suficiente para tomar conta desse país, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento, de conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país. Essa visita representa uma mudança de postura do Brasil em relação à sua tecnologia aeroespacial. A ideia agora não é deixar falir até que um gringo compre. Isso era antes. Agora a ideia é investir ou talvez até estatizar. Existe um movimento pela estatização da Avibraz. E quem defende essa ideia ficou animado com a presença do Lula no chão da fábrica. Eu sempre falo o seguinte, as Forças Armadas é que nem Deus. Você pode não acreditar, mas quando você tiver a primeira dor de barriga, você vai, ai meu Deus. E no fim, todas as atenções foram capturadas por essa frase. Tá aí a manchete. Lula compara Forças Armadas a Deus. Uma distração que tirou do Brasil a oportunidade de discutir a Avibraz um pouco mais a fundo. De fato, né? As coisas importantes a gente não vê. Um breve parêntese, e eu já prossigo com essa minha pretensão de direcionar o seu olhar. Dica de um filme da Fílmica, Um Caroço de Abacate. Amei. Bora tirar um print. Muito obrigado, Glauci. Um Caroço de Abacate é um filme de 2022 sobre o encontro improvável entre a Larissa, mulher trans, e o Cláudio, um homem cis, nas ruas de Lisboa. Tem direção de Ari Zara, produção executiva de Elliot Page e no papel principal, Gaia de Medeiros. Tem tipos de mulher? Tem tipo de mulher, tem tipo de mulher, tipo de homem, tem tipo de tudo. O que é uma mulher assim, tipo eu? Entrou
entrou para o shortlist do Oscar de melhor curta de 2024. Dica da Glauce. Para apreciar essa e tantas outras, conte com a Fílmica. A plataforma de streaming brasileira com uma curadoria que nenhuma outra tem. Plano mensal, R$ 19,90. Passe anual, R$ 199,90. Mas aí você usa o meu cupom PIXARVRO e o passe anual sai por R$ 99,90. Pagando com o Pix. R$ 100 de desconto para celebrar o público desse canal. Muito obrigado, gente. E o Pix, né? Claro. Muito obrigado, Fílmica. E agora de volta ao nosso tema principal. As nações não têm amigos, têm interesses. Então, sempre que líderes globais surgem em cenas de muito afeto, é normal que isso gere alguma desconfiança. Sempre pode ser cinismo. Quando Obama elogiou Lula em público em 2009, os Estados Unidos já estavam espionando o Brasil, principalmente a Petrobras. Mais tarde, conseguiram grampear alguns dos telefones mais importantes da República, incluindo o do avião da presidente. O escândalo só foi revelado em 2013, já no governo Dilma, e bem às vésperas da Assembleia Geral da ONU. O encontro acontece dias depois de a presidenta ter adiado uma visita de Estado aos Estados Unidos por causa da denúncia de que o Brasil é um dos alvos do programa de espionagem americano. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Na segunda metade daquela década, começava a tomar corpo a Operação Lava Jato. O envolvimento dos Estados Unidos, outrora visto como teoria conspiratória, já está mais do que comprovado. Resta entender os detalhes e explorar mais as conexões, coisa que só o distanciamento histórico pode proporcionar. Um bom ponto de partida pode ser a figura de Gabriela Hart, a juíza da Lava Jato. Ela se envolveu num esquema para dominar todos os esquemas. É que todo o dinheiro recuperado pela Lava Jato deveria ir parar numa fundação, administrada por quem? Pelos integrantes da Lava Jato. 2,5 bilhões de reais, manobrados para que ficassem sob o poder deles. Em julho de 2026, o Conselho Nacional de Justiça resolveu afastar a Gabriela e concluiu o que era dito há muito tempo. Era corrupção prometendo combater a corrupção. Isso era Lava Jato. Não está em discussão aqui a grossa corrupção que houve e foi apurada pela Operação Lava Jato. Isso não está em discussão. Mas o que está em discussão é que não se combate irregularidade cometendo irregularidade. Que os fins não justificam os meios. Gabriela Hart, você lembra? Juíza substituta. Aquela que teve diante do Lula uma vez e ficou conhecida por um certo bordão. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Enquanto Gabriela manobrava para que o grupo dela tivesse acesso aos 2,5 bilhões, o pai dela negociava diretamente com empresas estrangeiras tecnologias roubadas de dentro da Petrobras. Espionagem industrial. O caso mais flagrante é o de um tal de PRIX, um nome que ele inventou para registrar uma patente da Petrobras e conseguir lucros privados através da tecnologia desenvolvida com recursos públicos. Denúncia do Leandro Demore. E aí a Petrobras concluiu: esse PRIX nada mais é do que a nossa patente da Petrobras melhorada, entre aspas, o que diz a Petrobras, né? Então seria uma cópia com algumas alterações do PetroSix. Qual é a grande surpresa disso? Os funcionários que estavam registrando essas patentes
do PetroSix melhorado no Brasil e no exterior eram esses ex-funcionários da Petrobras Six que trabalharam para a Engevix dentro da empresa. Entre eles, o pai da juíza Hart, Jorge Hart Filho. Tá bom? Então, resumindo até aqui, a Petrobras quer internacionalizar uma tecnologia, ela contrata a Engevix para ajudar ela nisso. A Engevix contrata o pai da juíza. Depois a Petrobras vai para o mundo com uma outra empresa, a tal da Forbes Manhattan, e descobre que a Forbes Manhattan está tentando passar perna na Petrobras em alguns negócios, inclusive usando informações confidenciais da Petrobras. Ato contínuo, descobre-se que ex-funcionários da Petrobras estão registrando patente de um processo muito, muito semelhante ao PetroSix. Quem são esses funcionários? Os mesmos que trabalharam lá atrás dentro da PetroSix para a Engevix, entre eles o senhor Jorge Hart Filho. Denúncias como essa mostram que a Lava Jato foi, ao seu modo, um esquisitíssimo programa de transferência de tecnologia. Só que esse programa foi encerrado, ou no mínimo suspenso. Não por acaso a Casa Branca anda tão interessada na nossa eleição e também na urna eletrônica. O único feito da tecnologia brasileira que a Casa Branca jamais ousaria implementar. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Ponto final em mais um textão e eu uso orgulhosa, empolgadamente as considerações finais para fazer um convite para um material muito bom que a gente está apresentando aqui. É que os apoiadores desse canal estão acompanhando comigo uma série documental preciosíssima sobre a derrocada da União Soviética, detalhe por detalhe, o drama na sociedade, o drama nos corredores dos palácios. E no terceiro episódio a gente está entendendo a relação complicadíssima entre Gorbachev e Boris Yeltsin. Relação pouquíssimo sóbria, viu? Ведь вины с него снимать за этот переворот нельзя. Кадры кто подбирал? Он. Утверждал кто? Он. А предали самые близкие ему люди. E a relação entre esses dois teve um desfecho que influenciou a vida de milhões de pessoas, normalmente para pior, e a gente está compreendendo como. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности российской компартии. E os apoiadores também falam aqui no PS, ora chamado de finalzinho. A propaganda é um microplástico misturado no meio da informação. E quando o que está sendo vendido é uma ideia, é preciso estar muito mais atento, pois o produto nunca está claramente anunciado. Certos símbolos são extremamente poderosos. Eu vi a animação do cano de esgoto derramando dinheiro todo santo dia, durante muito tempo. A Operação Lava Jato era uma peça publicitária perfeita. Tinha logomarca, garoto propaganda, poder político, poder econômico, e era tudo anunciado por uma voz grave, calma e conhecida, que encontrava caminho livre para o meu subconsciente jovem e mal formado. O juiz Sérgio Moro participa nesse momento de uma homenagem da revista americana Time, em Nova York. Moro é o único brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Os interesses estrangeiros envenenam todos os aspectos da nossa vida e impedem o nosso futuro de florescer. Mas eu confio que o futuro nos reserva a primavera. Que papelão que foi essa Lava Jato, né? Não era amor, era cilada. Obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, esses últimos segundos em que eu me esforço para achar um jeito criativo de passar o chapéu, tal qual um artista de rua jogado nessas avenidas digitais. Eu tô aqui lembrando que outra coisa ameaçada aí, em termos de soberania brasileira, é o Pix. Celebremos o Pix. Como?
fazendo um pra mim. Tá a chave aí, não custa nada, né, gente? Brincadeira. Um beijo e como sempre, valeu!